e hoje nós vamos analisar quais são os 5 principais parâmetros do After Effects. Bora pro After! Então aqui no After Effects eu vou apresentar para vocês quais são os principais parâmetros de animação. Eu vou criar aqui uma camada de forma, um quadradinho aqui, e aqui nessa layer, nessa camada de forma, a gente vai abrir aqui e vai observar essa opção aqui, ó, transformar. Dentro dessa opção vocês vão observar aqui, ó, 5 parâmetros, ou seja, 5 características desse objeto, dessa forma, que podem ser animadas. Um detalhe importante aqui dentro do After Effects: toda opção dentro de uma camada que tiver esse reloginho aqui, ela pode ser animada. Esse reloginho significa que você pode fazer uma manipulação no espaço e no tempo aqui dentro do After Effects. Então, o primeiro parâmetro que a gente vai analisar é o de opacidade. Normalmente, por padrão, a opacidade, sempre que você cria um objeto, ela vem em 100. Se a gente diminuir esse número para 0, a gente vai estar tirando a opacidade, a transparência do nosso objeto, percebe? Isso pode ser animado? Sim. Basta a gente criar um keyframe aqui no segundo 1, avançar, bota aí uns 10 frames, adicionar outro keyframe, voltar para o primeiro e colocar esse primeiro em 0. Vamos dar um play? Então veja como é que ele dá essa animação de esmaecer, revelando assim o objeto. Então essa aqui é a opacidade. O segundo parâmetro que nós vamos analisar é o de rotação, esse aqui. Obviamente o nome é autoexplicativo, basta a gente girar em graus. Percebe que tem aqui, ó, um contador em graus? Você pode rotacionar ele 45, 90, 180, 270, quantos graus você quiser, uma meia volta, uma volta completa. Ou você pode rotacionar a quantidade de giros desse objeto, que seria esse primeiro número aqui. Por exemplo, digamos que eu queira fazer com que em 1 segundo o quadrado gire 3 vezes. Em 1 segundo, ele deu 3 voltas completas em volta do próprio eixo. Ah, mas é muita coisa, é muito rápido. Então você controla isso pela quantidade de giros. Vamos dizer um giro só. Pronto. Digamos que você não queira fazer um giro completo. Digamos que você queira virar, ou girar, melhor dizendo, só 90 graus. Percebe? Então, esse é o parâmetro de rotação, que nos permite girar tanto em quantidade de giros como em graus. O terceiro parâmetro é o de escala. Como o próprio nome sugere, ao manipular o número, que normalmente vem 100, 100, nós aumentamos e diminuímos a escala, ou seja, o tamanho do nosso objeto. Dessa forma. Por padrão, ele vem com 100%, tanto no eixo Y como no eixo X. Uma característica interessante aqui da escala é justamente essa correntezinha aqui, ó. O que essa corrente faz e deixa de fazer? Quando ela está ativa, ao manipular um valor, automaticamente você manipula também o outro. Dessa forma. Se nós desativarmos essa corrente, desse jeito, você pode manipular esses parâmetros, tanto o eixo X como o eixo Y, individualmente, dessa forma, o que dá mais liberdade na hora de fazer as suas animações. Ah, mas eu quero que eles se movimentem de maneira uniforme, igual. Então basta você ter essa correntezinha ativa que você vai movimentar ele todo por igual. O quarto parâmetro que nós vamos analisar seria o de posição. Como o próprio nome já diz, nele nós manipulamos a posição do nosso objeto dentro da nossa composição, dentro do nosso espaço. Percebe? Note que quando eu movimento aqui o nosso objeto, os números lá, ó, eles modificam, porque eu estou mudando a posição
dele aqui no espaço da composição. E por fim temos aqui o ponto de ancoragem. Esse ponto de ancoragem aqui, ele é muito importante para nós entendermos o funcionamento dele. Por quê? Porque ele está subordinado aos outros parâmetros. De que maneira? Ou os outros parâmetros estão subordinados a ele, melhor dizendo, né? Mas de que maneira? Eu vou mostrar para vocês. Percebam, por exemplo, aqui no parâmetro de escala, que o objeto ele surge do centro. Consegue ver isso? Ele está surgindo do centro e vai expandindo por toda a composição. Dessa forma. Por quê? Porque essa cruzinha aqui no meio, que é o nosso ponto de ancoragem, é ela quem determina de onde irá surgir o nosso objeto. Se eu apertar o atalho Y, que seria exatamente esse daqui, ó, em cima do nosso menu, eu vou poder modificar o nosso ponto de ancoragem. E o que isso significa para a nossa animação? Eu vou mostrar agora. Digamos que o ponto de ancoragem esteja aqui no cantinho do quadrado. Observe como a nossa manipulação vai ser diferente ao que ela era quando o ponto de ancoragem estava no centro. Ó, como é que agora o quadrado ele surge do cantinho, ou seja, de onde está o nosso ponto âncora, como se fosse um ponto de fixação do nosso objeto. E se fosse, por exemplo, no parâmetro de rotação, quando o ponto âncora está no meio, a rotação é em torno do próprio eixo. Ou seja, no caso, em torno do ponto âncora. Percebe como é que o quadrado gira do meio para fora? Digamos que o ponto âncora esteja, então, nesse canto. Então, a rotação vai ser a partir desse canto. Olha só. Percebe? E é assim que nós usamos esses parâmetros criativamente dentro do After Effects. Eu posso fazer misturas de parâmetros nas minhas animações. Por exemplo, digamos que eu queira fazer uma animação da seguinte forma: posição com escala e rotação. Eu posso? Posso. Basta você colocar a agulha aqui no segundo zero, no frame 0, ativar o reloginho para criar os primeiros keyframes e colocar a posição desse quadrado, digamos que aqui. Eu quero que ele comece desse canto e no segundo 1 ele esteja nesse canto aqui. Então eu fiz uma animação de posição, percebe? De um lado para o outro. Só que eu quero mais do que isso. Eu quero que ele comece... Deixa eu colocar aqui em 100% no final, só para ter um número redondo aqui na nossa animação. Eu quero que ele comece com 50% do tamanho e que ele avance no tempo e que cresça para 100% do tamanho original. Então olha como é que a animação fica. Percebe? Eu uni dois parâmetros numa animação. Tanto a posição quanto a escala. Eu posso fazer mais? Posso. Se eu quiser, por exemplo, que no segundo 1, esse quadrado tenha dado uma volta ali de 90 graus. Então ele vai sair daqui pequeno, vai dar 90 graus e vai chegar do outro lado. Ó. Posso acrescentar também, sei lá, a questão da opacidade? Posso. Basta você clicar na sua camada, apertar Shift e T, que é o atalho da opacidade. Por que o Shift? Quando você já tem outros parâmetros ativos, ao selecionar uma layer e apertar o atalho de alguma desses parâmetros, você revela apenas aquele parâmetro. Vou dar um exemplo. Eu estou com a minha camada selecionada. Apertei T de opacidade, que no inglês é transparency, né? Transparência. Apertei T, ele apareceu só a opacidade. Apertei P, só position, só a posição. Apertei S, só a escala, só o scale. Mas e se eu quero mostrar um parâmetro sem apagar o que está ali? Então basta eu selecionar o Shift e o atalho que eu quero. Por exemplo, Shift P para aparecer posição junto com a escala. Aí se eu quiser adicionar a transparência, Shift T. Se eu quiser adicionar a rotação, Shift R. E assim ele vai revelando os parâmetros um sobre o outro sem apagar os que já estão ativos. Na questão da opacidade, vamos lá. Agulha no segundo 1, ativo o reloginho para adicionar o primeiro keyframe. E eu quero que aqui no frame 10 ele apareça. Então ó, nós adicionamos mais um quadro-chave. Volta lá para o primeiro quadro-chave, que é esse daqui, o primeiro keyframe.
e deixo ele em 0. Agora a animação vai começar em 0 e no frame 10 ela vai estar em 100%, revelando também junto todo o resto da animação. Vamos ver? Percebeu? Então é dessa forma que nós utilizamos os parâmetros dentro do After Effects, fazendo manipulações, movimentando, misturando posição com escala, escala com rotação, rotação com opacidade e assim por diante. Então, gente, o After Effects ele é basicamente isso: posição, escala, rotação, opacidade e ponto âncora. Aprendeu isso daqui? Você já aprendeu 50%, até mais, 70% do que são as animações dentro do After Effects. Animações simples, usando esses parâmetros, funcionam muito melhor às vezes do que animações, muitas vezes, do que animações cheias de efeitos, cheias de complexidade. O básico bem feito funciona. A ideia é comunicar e comunicar bem. E a boa comunicação ela é simples. Então, foque em aprender isso daqui, os parâmetros básicos do After Effects. Se você conseguir decorar, manipular, mexer nisso bem, as suas animações vão voar aqui dentro do software. Gostou desse vídeo? Então já deixa seu like e se inscreve para não perder os próximos conteúdos. Tchau!